volta para falar, e assim, aquilo que eu falo aqui na Band News, doutor Denilton, tem assuntos, igual eu falo com a Vânia, currículo volta e meia a gente tem que voltar para atualizar. Com o senhor a mesma coisa, assunto de saúde e de serviços de saúde. Então ontem eu e a doutora Denilton conversando, trocando assuntos, conversa sobre os temas, a gente falou assim, vamos voltar a falar a respeito do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? Muito acionado e desconhecido também por muitas pessoas que não acionam por achar que o SAMU só atende a pessoas que não têm plano de saúde, o que é um engano, né, doutor Denilton? São várias particularidades. Vamos começar falando como que funciona e para quem é o Serviço de Atendimento Móvel SAMU. Perfeito, Letícia. Na verdade, a gente, como você bem falou, né, logo no início do nosso quadro, há quase 2 anos atrás, a gente falou em uma ocasião sobre o SAMU e a gente volta com essa proposta realmente de uma utilidade pública, né? O SAMU, então, para quem não conhece especificamente, foi uma política pública que foi implementada no Brasil a partir de 2002, né, que justamente a proposição maior dele era o quê? Fazer atendimento de urgência e emergência nos ambientes pré-hospitalar. Ou seja, antes de 2002, no Brasil, não existia um serviço formal para atender, por exemplo, um motoqueiro que caiu de moto na via pública, né, vítimas, como aconteceu semana passada aqui na Grande Vitória, que teve um grande evento, né, de várias vítimas por arma de fogo aqui na região de Vitória, então não tinha esses cuidados, né? Então todo o fluxo, todo o atendimento de urgência e emergência que não chegava, que não estava dentro do hospital ou dentro de uma UPA, que estava fora no ambiente extra-hospitalar, não existia atendimento para isso. E é muito surreal a gente pensar hoje, em 2022, como é que isso funcionava. E literalmente, Letícia, eu peguei um pouco disso, os pacientes chegavam, né, dentro de viaturas de polícia, chegavam dentro de carros de pessoas comuns e literalmente quase que jogados dentro do pronto-socorro, porque não existia nenhum protocolo, nenhuma política pública realmente de atendimento pré-hospitalar. E aí o SAMU surgiu justamente para ajudar e organizar todo esse fluxo de atendimento de APH, que a gente chama que é atendimento pré-hospitalar, e além disso, o maior serviço que é do SAMU, que é o quê? Garantir que 100% das pessoas que liguem para o número 192 recebam uma conduta, recebam o quê? Um atendimento e conversem com o médico para receber uma orientação. Agora, deixo bem frisado aqui, não significa que você ligue para o SAMU que você vai receber uma ambulância, que vai chegar uma ambulância até você. Por que isso? Porque o SAMU, ele tem uma regulação médica que vai o quê? Estimar uma gravidade e determinar se há necessidade de um empenho de um recurso e qual tipo de recurso, ou se apenas uma orientação. Então, por isso que é importante toda a população entender que sim, tem que ligar para o SAMU 192 para tirar dúvidas, para pedir orientação, mas não significa que ligou para o SAMU 192 vai receber uma ambulância. E por que isso, Letícia? Porque hoje o SAMU abrange os 78 municípios do estado, mas só que, imagina, uma população de 4 milhões, para você ter um número de ambulâncias para atender toda uma população com mais de 3 mil chamados por dia, realmente teria que ser um número de ambulâncias como é que se diz? A gente não consegue ter, né, esse número de ambulâncias. Então, por isso que existe a função do regulador médico para estimar a necessidade ou não de envio, mas sempre fazendo uma orientação correta para esse usuário. Doutor Denilton, eu vou tirar uma dúvida com o senhor, porque eu já ouvi muito a expressão que é a seguinte, olha, quando se chama o SAMU, daí o paciente é recebido, é estabilizado e depois o SAMU dá continuidade, porque muitas vezes as pessoas elas ficam aflitas porque chega a ambulância e a ambulância não sai imediatamente depois de ter feito o atendimento, né? Ela chega, às vezes faz o atendimento da pessoa no local em que ela está, seja dentro de casa, eventualmente no acidente, e mesmo muitas vezes dentro da ambulância há uma demora para seguir com o paciente. Por que isso acontece? O que é essa estabilização, doutora Denilton? Perfeito, Cacá. Que perspicácia aí no seu comentário. Inclusive, eu vou acrescentar uma outra percepção da população, que é o quê? Muitas vezes as pessoas vê a ambulância em código, ou seja, com a sirene ligada, e às vezes fala assim, putz, mas
eu não estou vendo paciente, eles estão correndo, vão liberar a via para levar o paciente. E na grande maioria das vezes, quando a ambulância está com a sirene ligada e correndo, fazendo aquele zigue-zague no trânsito, ele não está com o paciente. Na verdade, ele está indo para a ocorrência. E a gente sempre, às vezes, de forma reflexa, acha que o paciente está lá dentro. E por que acontece isso, Cacá? Porque a estrutura que o SAMU tem hoje, existe as unidades de suporte avançado. Existem unidades com médicos dentro, existem unidades que têm praticamente uma UTI lá dentro, onde eu posso fazer, inclusive, procedimentos cirúrgicos pequenos, como uma drenagem de tórax, uma cricotiroidostomia, tudo, dentro da ambulância. Então, qual é o foco? Como você tem todos os recursos ali, na hora que chega a equipe médica, né, a equipe de apoio, você não tem que ter pressa. Você tem que estabilizar o paciente, fazer tudo que tem que ser feito para conseguir transportar ele de forma correta. Antigamente, e alguns países, inclusive os Estados Unidos, faz esse tipo de atendimento pré-hospitalar, que é através de paramédicos, não médicos. E o que acontece? Como eles têm um recurso muito grande, um número de ambulâncias muito grande, realmente a proposta deles é pegar e levar para o hospital, Já o nosso SAMU, que é derivado do sistema francês, ele existe duas coisas diferentes. Uma, que é a regulação médica, determinar se envia ou não envia ambulância e orientação. Então, o médico já por telemedicina conseguir estimar e ter um médico presente lá no local para estabilizar o paciente. Nos Estados Unidos, não, é sistema de despacho. Mandou, ligou, mandou ambulância. E aí é sempre correr contra o tempo. E não há essa necessidade no SAMU, pelo contrário. Quando a gente chega lá, está diante de um paciente grave, a gente vai entubar, vai sedar, vai drenar um tórax, vai fazer tudo o que tem que ser feito, como seria feito, inclusive, no ambiente hospitalar. Depois que estabilizou o paciente, aí sim a gente consegue fazer o transporte dele de forma mais adequada. Toda ambulância tem um médico, doutor? Não, existem dois tipos de ambulância, Letícia, muito bem frisada aí, boa pergunta. Existem as unidades de suporte básico e existem as unidades de suporte avançado. É lógico que o número de unidades de suporte avançado, que tem o médico, são em menor número. Por quê? A gente sabe que a grande maioria dos traumas são de menores complexidades, então quedas de moto, que às vezes teve uma fratura da perna, você consegue, com o técnico de enfermagem e o condutor socorrista, orientado pela uma conduta médica por telemedicina, você consegue resolver a grande parte do problema e levar esse paciente sem maiores problemas para o hospital. Agora, casos mais complexos, como uma parada cardiorrespiratória, uma insuficiência respiratória grave, um paciente que teve um acidente automobilístico que fez um traumatismo crânioencefálico, aí já é empenhado a equipe de suporte avançado. E por isso que precisa ter, quando você liga para o SAMU, conversar com o médico, porque o médico, através de perguntas e o cumprimento de protocolos, vai conseguir determinar qual é a gravidade daquele caso, né, estimar aquela gravidade e determinar se envia uma unidade avançada ou se envia uma unidade básica. Lógico que isso não é 100%, por isso que existe a possibilidade, inclusive, de a gente eventualmente estimou que seria um caso menos complexo. A unidade básica chega lá, ela pode pedir, deve pedir o apoio de uma unidade avançada. Então, todo esse sistema, essa complexidade, ela é regulada pela central de regulação. Então, a gente fica numa central telefônica, trocando essas informações através de um sistema, através de GPS, através de condutas médicas, e consegue regular todo esse ambiente de atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência. E tem casos e casos. Vamos supor, doutor, um acidente, né, automobilístico, motoqueiro desacordado, com fratura exposta, ele já é encaminhado por um hospital referência, por exemplo, não é isso? E não por um pronto atendimento, como seria um outro caso que o SAMU também leva. Perfeito, Letícia. Outra lembrança muito importante. Além disso tudo que a gente falou até agora do SAMU, o SAMU faz o quê? A referenciação adequada para cada tipo de paciente. Então, por exemplo, se é um paciente que está em casa com dor torácica, uma suspeita de infarto agudo do miocárdio, ele não vai ser levado, por exemplo, para o hospital estadual de urgência e emergência, porque não é a referência. Lá não tem hemodinâmica, não tem cardiologista 24 horas. A referência seria o quê? O Hospital das Clínicas ou o Hospital Evangélico. São as referências pactuadas pela Secretaria de Saúde. Então, além de todo esse processo de atendimento pré-hospitalar, o SAMU também regula e referencia de forma adequada cada caso para aquele que ele precisa, cumprindo assim o quê? Um dos princípios do SUS, que é tratar os diferentes de formas diferentes. Ou seja, se é um paciente que precisa de
de um hospital de trauma, ele vai ser levado para o hospital de trauma. Se é um paciente de menor complexidade, com quadro de erisipela leve, que pode ser inicialmente atendido numa UPA, vai levar ele para a UPA. Então, isso tudo envolve também a conduta que o SAMU e a regulação médica e toda a equipe multidisciplinar que trabalha no SAMU faz. O Cícero está perguntando, doutor, se todas as ambulâncias elas são suportadas para encaminhar um paciente ou tem ambulância que pode encaminhar um ou dois pacientes em casos de traumas, né, de pessoas feridas com mais quantidade? Vamos lá. O espaço físico da ambulância, Letícia, é um espaço limitado, logicamente pelo tamanho da própria ambulância, mas a gente tem recursos de medicamento, de talas, ou outros recursos que a gente consegue atender mais de um paciente, tá? Então, eventualmente, eu já presenciei isso há uns 6 anos atrás, eu já fui fazer um atendimento de múltiplas vítimas, que tinha 10 vítimas, e eu fui a primeira equipe a chegar e já comecei a fazer esse atendimento. Na ocasião, o que eu faço? Eu ligo para a central e faço, pessoal, são mais vítimas, preciso de apoio, e aí, eventualmente, pode acionar, inclusive, apoio do bombeiro, de outras unidades. O que acontece? Em casos mais extremos, com maior número de vítimas, né, vamos dizer, 2 vítimas, queda de moto, 2 vítimas, não existe um outro recurso disponível, e se o paciente estiver um dos pacientes não estiver num estado grave, pode sim levar de forma de exceção, levar mais um paciente no banco com a prancha fixada, mas isso é exceção. O ideal e o protocolo é sempre uma ambulância para cada paciente. Tem um relato aqui do nosso ouvinte, o Raimundo Carimã. Vamos ouvir, doutor. Letícia, Cacá e o doutor, minha mãe faleceu agora dia 31 de dezembro de 2021. E nós chamamos o SAMU e, assim, até hoje, assim, eu me encantei com o atendimento, foram médicos mesmo, que atenderam a ocorrência da minha mãe, e assim, foi um atendimento maravilhoso. Assim, no caso da minha mãe, eu só tenho elogios. Minha mãe faleceu, mas ela foi muito, muito bem atendida pela equipe do SAMU. É aquela coisa, além do desespero de quem liga, é o saber tranquilizar a pessoa para fazer um determinado procedimento até a chegada da ambulância, né, doutor? Exatamente, Letícia. A grande premissa do SAMU 92 é que cada ligação tem que ser feita uma orientação e o usuário sair satisfeito. E esse tipo de atendimento que o nosso ouvinte falou acontece muito. Muitas vezes, alguns familiares já possuem entes queridos que estejam num quadro oncológico terminal e que eventualmente sabem que em algum momento ele vai falecer, mas quando acontece, eles efetivamente não sabem o que fazer. Eles ligam para o SAMU orienta para saber se realmente está confirmado ou não o óbito, orienta como fazer a remoção do corpo, quem faz, eventualmente se houver dúvida no óbito ou não, encaminha o médico para confirmar esse óbito. Então a grande premissa do SAMU e o que a população tem que entender que é um serviço de alta qualidade e que pode ser acionado a qualquer momento, né, em qualquer lugar do estado, e você sim vai receber um atendimento. Mas lembrando, não necessariamente você vai receber uma ambulância. Uma coisa que vale a pena frisar, Letícia e Cacá e caros ouvintes, é que o SAMU não é um serviço de transporte. O SAMU é um serviço de atendimento médico de urgência e emergência que envolve desde orientação por telefone até eventualmente atendimentos com unidades básicas e avançadas. Quando um paciente precisa eventualmente porque ele está acamado, precisa ir para o hospital fazer um exame, isso é um transporte sanitário. E aí a grande sacada dos ouvintes é entenderem que cada município existe um serviço de transporte sanitário que deve ser acionado nesses casos. Então, eventualmente, uma pessoa que está com a perna quebrada ou está acamado por uma sequela de AVC e precisa ir para o hospital para fazer um exame, uma coisa eletiva, tem que acionar o serviço da Prefeitura de transporte sanitário para chegar uma ambulância e fazer o transporte, e não o atendimento de urgência e emergência. Ok, então, foi muito esclarecedor. Esse serviço a gente sempre fala, ele está embutido aí dentro da estrutura do SUS, né, doutor? E a gente sempre ressalta que, apesar de nós termos aí
um atendimento que em alguns casos, a gente pode falar que em vários casos, fica aquém até por conta da demanda que é excessiva, fica aquém daquilo que a população considera como ideal, mas olha, é difícil você ter um tipo de atendimento como esse, que a gente conta no Brasil, um serviço unificado, ampliado, de porta aberta para todo mundo e gratuito. É raro a gente ter algo assim. Em outros países isso não é algo comum e a gente tem de realmente dar a esse tipo de serviço, dar aos profissionais que atuam nele, ao pessoal mesmo, nesse caso do SAMU, dar o valor que eles merecem, porque salvam vidas, atendem, como disse o ouvinte, e é importante o relato dele, porque foi um relato de alguém que perdeu a mãe e mesmo assim notou o trabalho digno, correto que foi feito pelo pessoal do SAMU. É isso aí, né, doutora Adenilton? É algo que a gente tem que se orgulhar. Exatamente, Cacá. E só para complementar isso que você falou, deixar muito claro que o SAMU é um serviço de todos, gratuito, inclusive quem tem plano de saúde pode acionar o SAMU em caso de urgência e emergência, porque todo cidadão brasileiro tem direito a usar esse serviço. Ana Rufino parabenizando o trabalho do SAMU, eu parabenizo também, em nome do senhor, porque o doutor Adenilton é médico também do SAMU, viu? A gente só não espera te acionar. Com muito orgulho. A gente só não te espera te acionar para esses momentos, doutor. Espera ver o senhor mais correndo na praia, não numa ambulância do SAMU, tá bom? Mas se for preciso, que você seja muito, muito bem recebido por essas pessoas que estão precisando de socorro. Doutor Adenilton, a gente lembra, ele é médico do SAMU aqui no estado, viu? Então, em alguma emergência, a gente torce para que não aconteça, mas se acontecer, pode ser que ele esteja aí à frente também desse caso. E você o reconheça. Se for careca, pergunta, doutor Adenilton. Aí ele vai saber o que é. São poucos. Doutor, obrigada, bom final de semana.